Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para a continuação aqui das nossas aulas, ainda a aula de arte, ok? Na última aula nós falamos sobre os artistas viajantes, né? E aqueles que vinham para o Brasil retratar aquilo que acontecia aqui no Brasil, claro, com certo interesse, né? Foi a nossa aula passada. Nós falamos também sobre as gravuras e as xilogravuras, né? A forma de registro que tinha para se fazer na época, né? Não existia fotografia ainda, então a forma de registrar as coisas do dia a dia, do cotidiano, era a partir da pintura. E eu falei aqui o nome de vários artistas, vocês estão agora no quarto ano. Quando vocês estiverem lá no oitavo, nono ano, primeiro ano do ensino médio, vocês vão ouvir falar desses artistas de novo, porque eles tiveram grande importância histórica no Brasil. Artistas como o Debré, que eu falei, né? O Franz Pouch, Albert Eckhout, Rugendas, Taunay, todos esses artistas que representaram, né, o Brasil de alguma forma em suas pinturas. E agora, apesar de ainda ter ficado uma folha relativa a esse assunto, essa folha que seria a atividade da ficha, a continuação, né, da ficha de número 37, eu vou deixar para a gente discutir na nossa aula online. E é claro, depois vocês vão ver o vídeo depois da aula online, então provavelmente vocês viram que já vai ter passado. E nós já vamos para o módulo 4, usando aqui a primeira ficha, a ficha de número 39. Então nós vamos usar a ficha 39, ficha de número 41 e ficha de número 43. Essas três para explicação, ok? A ficha 39 ela começa muito interessante com uma pergunta, né? E a pergunta é a seguinte: o que você sabe sobre a África? A África, né, por ser um continente muito grande e ter uma série de diferentes culturas dentro desse continente, às vezes ela é interpretada de uma maneira muito pequena, né? Às vezes a gente pensa que o africano é só uma pessoa negra, semelhante ao indígena que faz pintura corporal, com muitas danças, batendo um tambor e tá tudo certo. E não é bem por aí. A cultura africana ela é muito rica. É um continente que tem 54 países mapeados, né, no mapa, no continente africano. É muito país, né? É muito país, 54 países, e em todos esses países existe algum tipo de cultura diferente, principalmente as chamadas culturas tribais. Assim como aqui no Brasil, nós temos as culturas tribais indígenas, que nós conhecemos bem, algumas, né? Nós também temos na África culturas tribais africanas, que são completamente diferentes da nossa cultura. Então, essa é a nossa identificação da matriz cultural africana. É interessante a gente falar sobre isso porque essa foi uma das culturas, né, das matrizes mundiais que o nosso país entrou em contato que mais influenciou a nossa cultura. Começando pela cor da pele, a forma de comer, a forma de falar, de vestir. Exemplo disso é que eu estou conversando com vocês, vocês têm um professor de arte negro, né? Esse é mais uma prova, né, que a cultura africana nos influenciou numa totalidade, né? Desde a cor da pele, né, até mesmo a fala, entre muitos outros aspectos. Aqui na folha, na página, na nossa ficha de número 39, está falando de algumas principais etnias africanas. A gente precisa entender o que é uma etnia, né? Assim como existem tribos aqui no Brasil, a gente usa esse nome tribo, mas é a mesma coisa. Nós também podemos chamar de etnia. O que é uma etnia? Nada mais é que um grupo que tem um tipo de cultura e ele se distingue do outro, né? Ele é diferente do outro pela cultura que ele tem. Então isso nós chamamos de etnia. Aqui nessa página tem, por exemplo, as etnias Zulu, Basotho, Bapede, Ndebele, Xhosa, Venda, Tswana, Tsongaê e Swazi. Essas são as culturas que mais a gente conhece aqui no Brasil e são todas tribos, né?
culturas étnicas tribais, a gente chama de tribal na África, que é diferente dessa cultura que nós temos aqui da cidade, né? Muito semelhante aos indígenas, a forma como eles vivem lá, esses que têm a ideia da cultura tribal, ok? E é muito interessante porque cada um deles tem tipos de língua diferentes, formas de comer, as roupas são muito bonitas e coloridas, as armas, a forma como eles caçam, a forma como eles vivem, constroem as suas casas, então é tudo muito diferente, ok? Se você tiver curiosidade e é interessante você fazer isso, pede para a mãe e para o pai. Eu não sei se vocês já usaram isso em alguma outra aula. Aquele QR Code, né? Aquele aplicativo que lê um código, que inclusive nessa página 39 nós temos uma. Então você vai ler lá com o seu celular, com o tablet, não sei, e você vai conseguir ver no portal Objetivo outras etnias aqui relacionadas a essa página que nós estamos vendo. Tá. Falamos aqui das etnias, né? E agora nós vamos falar de algumas características dessas etnias. Por exemplo, como a tecelagem artesanal. O que é isso? Essas tribos africanas, eles têm por costume fabricar tecidos e tapetes, entre outras coisas relacionado ao tecido e à linha, de maneira artesanal, coisas belíssimas, muito coloridas, né? Desde o tapete até a roupa que eles utilizam no dia a dia deles, ok? Eu vou ler aqui o texto e está dizendo assim: observem as estampas inspiradas nas estampas usadas na África. Todas as estampas que estão aqui na página de número 41, que é a próxima, demonstra aqui um pouco da forma como eles utilizam a cor e como eles utilizam as formas lá na cultura deles. Aqui está dizendo assim, ó, sobre as tribos: Batik Bobo, Dashiki, Gelabia e Bogolonfini, que é o nome das tribos. Você já ouviu falar em algum desses nomes? São nomes até bem difíceis de pronunciar. Eu me enrosquei aqui para pronunciar. Eles dizem respeito a certos tipos de roupas usados na África. Então todos esses são nomes de roupas que as tribos africanas, né, eles utilizam lá no dia a dia deles. Elas dizem respeito de certos tipos de roupas usados na África. Os povos do continente africano costumam usar trajes, pinturas corporais, tecidos e adornos conforme a identidade das suas respectivas tribos, preservando as suas características. O tingimento dos tecidos, que levam corantes naturais de plantas, refletem a exuberância da África, em cores fortes e estampas contrastantes. Então tudo aquilo que eles fazem é muito colorido, as estampas são de acordo com o que eles estão acostumados na cultura deles, e eles costumam usar cores para colorir os tecidos que são todas extraídas da natureza, não tem nada de química, como nós temos aqui. Por exemplo, nós costumamos usar roupas também coloridas, porém usamos calça jeans, usamos moletom. Todas essas roupas que são industriais que nós utilizamos, elas passam por um processo de tingimento industrial, né? As tintas são químicas, passam dentro de uma empresa, por máquinas, entre outras coisas. As roupas que são coloridas dos africanos, todas elas passam por um processo de tingimento que são retirados da natureza, são todas tintas naturais. Então isso é muito importante, né? Porque é também um processo artesanal, feito com as próprias mãos deles. Legal. Vamos continuar aqui. E aqui a gente já vai para a página de número 43, que é a próxima. Nós já vimos 3 páginas, essa é a terceira. E vai ser a última aqui dessa aula, para não ficar muito longa e vocês terem tempo de fazer as coisas. A dança afro-brasileira surgiu no Brasil colônia com os cidadãos escravos vindos da África. Com o fim da escravidão, ela se difundiu por vários estados brasileiros, destacando-se no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Cria um grupo ou uma coreografia, tendo como inspiração a dança africana. Essa seria uma interação que nós faríamos na sala de aula, se nós estivéssemos na sala de aula, mas como não estamos, vai ficar apenas na explicação. A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira e eu quero explicar esse termo afro-brasileiro. Deixa eu já explicar, na verdade.
Por que nós chamamos de afro-brasileira a capoeira e não só de brasileiro ou só de africano? Porque, na verdade, é uma mistura entre os dois conceitos. Nós vemos a influência da capoeira, da dança africana, que veio para o Brasil junto com os escravos, mas nós acabamos fazendo da forma brasileira, da nossa forma, adaptando para a nossa forma. Então, tudo aquilo que a gente tem de influência na cultura brasileira que veio da África, nós chamamos de cultura afrodescendente ou afro-brasileira, porque é uma mistura entre a cultura africana e brasileira, ok? E para a gente aqui encerrar, a capoeira é muito interessante porque ela veio para o Brasil quando os escravos começam a vir para o Brasil, junto com os europeus e os espanhóis, ingleses também e muitos outros europeus. E eles trouxeram a cultura deles para cá. O mais interessante da capoeira é que ela é uma dança que era disfarçada, né? Na verdade, ela era uma luta, mas como os escravos não poderiam treinar para caso eles tivessem um embate, né, uma certa briga ali com os senhores, ou quisessem fugir, ou eles tentassem se proteger, se eles treinassem as suas artes marciais, lutas, certamente aqueles que os escravizavam iam conseguir perceber isso e iam colocar eles ali no tronco, iam judiar deles, iam escravizar ainda mais. Então, a capoeira ela é disfarçada de uma maneira muito inteligente pelos africanos que eram escravos aqui no Brasil e os afrodescendentes também. O que era o afrodescendente? Eram os africanos que vinham para o Brasil como escravos e acabavam tendo filhos com brasileiros. Então, esse filho, né, fruto desse relacionamento entre um africano e um brasileiro, ele ganhava o nome aqui de afro-brasileiro porque era mistura entre as duas raças. E também era escravo. Existiam escravos brasileiros. Então eles disfarçavam essa luta de maneira parecendo que eles estavam dançando, mas na verdade eles estavam treinando, eles não estavam dançando. Isso eu acho muito importante, muito interessante salientar. Olha só, criada no Brasil por escravos africanos e seus descendentes, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, feitos com os pés, as mãos, a cabeça, os joelhos e os cotovelos. Aqui embaixo também nessa página de número 43 que nós estamos falando agora, ela também tem o QR Code que você pode acompanhar lá no Portal Objetivo para saber um pouco mais sobre a capoeira. Eu espero que tenha ficado muito legal, muito claro assim o assunto, porque é um assunto muito interessante a gente falar, porque tem uma representatividade muito importante para a nossa nação e para a nossa cultura. Agora eu quero fazer um desafio para você. O desafio agora para você é o seguinte: para a próxima aula que nós tivermos no Zoom, sem ser a de amanhã, que nós já vamos falar, e eu vou reforçar isso na aula de amanhã, para a próxima aula, eu quero que você busque algum artefato ou crie um desenho ou alguma coisa que tenha uma identificação cultural africana ou de descendência afro-brasileira. Nós acabamos de ver aqui que a capoeira é uma delas, né? Mas existem várias outras coisas, instrumentos, roupas, formas de falar, formas de comer e aquilo que você também pode criar, um desenho ou uma pintura. Então isso vai ficar livre e eu vou explicar melhor na aula Zoom para nós fazermos essa atividade, ok? Então esse é o vídeo de explicação da aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e prestado bastante atenção e talvez tenha se identificado com alguma coisa relacionado aqui à cultura afrodescendente ou africana, ok? Então até a próxima aula, a gente se vê e se cuidem. Abraço do tio Elias. Tchau!